Vamos conversar um pouquinho sobre filhos, gatilhos e oportunidades. Que tudo isso veio parar no mesmo vídeo, nesse combo muito maluco que a gente vai tentar tecer, tentar afiar hoje nesse vídeo. Vem comigo. Vocês já vivenciaram situações onde você acaba tendo uma reação desproporcional a uma pequena ação dos seus filhos? Não sei, vou dar alguns exemplos. Coisas que eles fazem, que faz parte da infância, né? Que faz parte dessa primeira infância, principalmente. Até porque eu não tenho vivência mais pra frente ainda. Aliás, se você tem, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. De coisas que eles fazem e fazem você virar um monstro, sabe? Tipo, te tiram o chão, te tiram o norte, te tiram a consciência, vem aquela coisa assim por dentro e que você não sabe bem como lidar. Eu acho que alguns exemplos que eu enxergo assim, ou já ouvi relatos de pessoas mais próximas que tem a ver com, não sei, quando a criança começa a brincar com a comida, ou quando a criança começa a gritar, ou faz alguma atitude desafiadora no sentido de responder no mesmo patamar, ou falar grosseiramente com você, né, responder grosseiramente pra você, do tipo, isso não é jeito que você trata pai, a mãe, a avó, o tio, ou seja, quem for que tá envolvido na situação. É o famoso faltar com respeito ao adulto. E aí você se vê numa situação em que toda a sua coerência das suas escolhas racionais, né, de criar com apego, criar com forma respeitosa, essa condição, né, esse esforço tão grande por uma comunicação não violenta, tudo isso parece que assim, tipo, zoom, some e fica só aquele fogo acontecendo dentro de você. E é justamente sobre esses momentos que eu chamo de coerência zero, né? Quando acontece isso, eu não sei se vocês já vivenciaram, mas aqui em casa eu vivencio isso muito, assim, e são momentos que realmente põem em xeque as escolhas que eu faço de vida e as escolhas que eu faço em relação à criação da minha filha e a forma como a gente conduz as coisas nas relações humanas aqui de casa. É justamente sobre esses momentos que eu quero conversar nesse vídeo, porque são momentos extremamente desafiadores, mas o olhar que eu queria trazer para hoje nesse vídeo é que também são momentos de grandes oportunidades para o nosso autodesenvolvimento, para o nosso olhar, que são momentos desafiadores sim, mas são momentos cruciais para que a gente siga nessa caminhada de fazer diferente, né? Fazer o que a gente acredita que faça sentido na criação dos nossos filhos e no nosso autodesenvolvimento. Não é porque esses momentos acontecem, e é justamente esse o ponto central desse vídeo, que é o ponto que eu quero conversar com vocês e pra gente tecer juntos, que tudo tá perdido. Muito pelo contrário, nesses pontos são os momentos que a gente pode se conectar ainda mais fortemente com essas nossas escolhas. Mas antes de continuar, é muito importante que a gente faça uma ressalva. Qual é ela? É de que todos os pais, todas as mães, todos os cuidadores amorosos, né? Eles fazem o que eles conseguem de melhor para os seus filhos no tempo que eles estão, com as ferramentas que eles estão, no momento onde eles estão. Aqui não é uma conversa sobre o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. É uma conversa que a gente vai deixar de lado o nosso julgamento e tentar ter um olhar um pouco mais de compaixão com a gente, com a nossa história, com as pessoas envolvidas, né? E sempre partindo do princípio de que todo mundo faz o melhor que consegue, o melhor que pode. Então, bora silenciar aquele julgador interno que fica falando na nossa orelha e tentar seguir essa caminhada de uma forma livre de culpa, livre de julgamento, tentando aspirar por uma situação melhor mesmo. E quando a gente faz isso, a gente consegue então ir com um olhar muito mais amoroso, um olhar muito mais verdadeiro, um olhar de compaixão para as nossas próprias condutas, para as condutas dos nossos pais, dos nossos avós e de todas as pessoas que de alguma forma se envolveram nesse nosso processo de desenvolvimento. E quando a gente faz isso, a gente consegue, eu acho que de alguma forma, acessar verdadeiramente esse conteúdo. E esse olhar verdadeiro sobre as nossas questões, sobre as nossas dores, sobre as nossas vivências, é fundamental
para que a gente consiga quebrar essa cadeia de violência que acontece, gente, é inserida dentro da nossa sociedade. A violência contra crianças, as ações violentas, elas acabam sendo naturalizadas a ponto de que a gente acha que uma ação violenta contra uma criança é só quando a gente vê uma criança sendo espancada. E claramente não é. Existem muitas formas de violências e talvez as violências... É difícil se ranquear, né? Porque a pior violência sempre é que você sofre. Mas existem violências muito sutis que não são contabilizadas, que não entram nessa matemática aí, mas que são sofridas e vivenciadas por muitas crianças e muitas pessoas repetidamente, né? E isso traz consequências bem severas. Então, por isso é fundamental que a gente tenha esse olhar caloroso, esse olhar amoroso, para que a gente consiga realmente, sabe, acessar isso, pensar de onde vem, né? A violência que às vezes a gente sofreu, ela talvez seja só um reflexo de continuidade, né? Então, tipo, fizeram em mim porque fizeram na geração anterior, porque fizeram na anterior, porque fizeram na anterior. E aí você chegar num momento sabe, e botar esse olhar de compaixão, esse olhar amoroso, mas ao mesmo tempo esse olhar firme de dizer eu não vou continuar essa cadeia, é muito curativo pra gente, curativo pra frente, com certeza, pra essa geração que não vai sofrer essa violência, mas ao mesmo tempo curativo pra trás, pra todo mundo que sofreu essa violência até o momento. Quando a gente consegue entrar nesse lugar de compaixão, entrar nesse lugar de amor e usar as ferramentas que a gente tem disponíveis agora para conseguir fazer essa transformação. E é por isso que é tão importante a gente sair desse lugar da culpa. Eu já fiz um vídeo sobre culpa materna, vou deixar aqui em cima para vocês, onde eu falo bastante dessa visão que eu tenho da culpa, no sentido de que a culpa não te leva para lugares construtivos. A culpa te faz entrar num ciclo de repetição que não te faz aspirar por uma situação melhor, né? Você faz uma coisa, se sente mal por isso, se sente culpado, e aí daqui a pouco você faz de novo, daí você se sente culpado, daí você faz de novo, daí e você não sai desse ciclo que não é construtivo, né? Mas se você sai desse lugar de julgamento, você consegue ir para um lugar de, bom, tá, aqui deu errado, o que deu errado? Isso, então o que eu preciso arrumar? Aquilo. E aí você vai e foca em arrumar o que precisa ser arrumado. Significa que você vai acertar todas as vezes daqui para frente? Claro que não, você vai errar de novo várias vezes. Aí você vai pensar, bom, então eu enxerguei isso, eu tenho que arrumar aquilo, aqui eu não consegui, o que eu posso fazer para conseguir? Você tem um olhar objetivo, um olhar de aspiração para melhorar, um olhar que te conecta com o motivo pelo qual você quer melhorar. E eu acredito que essa é a única forma que a gente consegue ir para esse lugar de mudar nosso modus operandi, sabe? De realmente quebrar a cadeia. Porque, gente, não é fácil, não é um movimento de um dia só, de uma decisão só e de a partir de agora nunca mais vai acontecer. Não é nem um pouco por aí, são camadas, sabe? Quando a gente acha que, bom, agora resolvi, agora entendi, consegui mudar efetivamente isso aqui que acontecia, vem uma nova oportunidade, vem uma nova crise, vem um novo gatilho que te faz ir para esse lugar de novo, né? Ou para outro lugar ainda mais dolorido, mas que se você coloca esse olhar amoroso, tira o julgador de lado, tira a culpa de lado e vai com verdade, gente. Tem que olhar para essas coisas com muita verdade. Por mais que doa, vai aos poucos, vai com carinho, vai com amor. Se precisar, pede ajuda, sabe? Respira, medita. Não são coisas para fazer do dia para noite, mas se você consegue ir acessando aos pouquinhos isso com verdade, com amor, com compaixão, você consegue ir transformando isso, sabe? E isso é tão poderoso, isso muda tanto e tão profundamente a sua vida que é de uma riqueza incalculável. Uma das coisas que eu queria que ficasse muito clara nesse vídeo, aliás, duas coisas que eu quero que fiquem muito claras nesse vídeo. Número 1, não é porque você fez um comprometimento com você mesmo de fazer diferente e você teve um setback, né? Você teve esse momento de explosão em que tudo isso apareceu, que você tá descomprometido com as suas escolhas. Muito pelo contrário, você tá no caminho certo. Você tá tendo, na verdade, mais uma oportunidade de ir mais fundo, de se comprometer ainda mais com a transformação que você resolveu fazer na sua existência, né? E na existência
dessa criança que está contigo. E por isso as crianças são grandes catalisadores, são grandes promotores de ações de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Eles são sensacionais, eles não são espelhos, eles são lentes de aumento, eles vão lá e botam na magnitude máxima aquilo que a gente está querendo botar embaixo do tapete e não olhar. E realmente esses são momentos que a gente pode tirar grande vantagem para o nosso autodesenvolvimento, para entrar em contato com questões que são muito importantes para o nosso autodesenvolvimento. E a segunda coisa é que se você fez todo esse processo, que é doído, que é sofrido, mas que traz benefícios gigantescos, muito maiores do que todo o esforço que a gente pode fazer para passar por eles, e você acha que você tá abafando porque, fiz o dever de casa, sabe aquela sensação de, tarefa executada, e daqui a pouco aparece uma outra situação da vida que, meio que te dá uma rasteira e te devolve ao estágio inicial? Calma, gente, é assim mesmo, é só mais uma camada, é só mais uma oportunidade. Então, olhar para essas situações como grandes oportunidades de autodesenvolvimento e não como coisas que te desconectem e que te afastam dessa sua escolha de vida. Então, por isso, se lembre, você tá numa situação assim, respira, se acolhe. É muito difícil, realmente o que você está tentando fazer é um negócio transformador, e transformações acontecem com muito empenho, com muita energia, né? Tem gente que literalmente dá o sangue para fazer algumas transformações, então calma, sabe? Tem esse olhar de compaixão. Se o julgador vier, se o nosso julgador interno vier, respira, segue respirando, afasta ele, tenta olhar de uma forma objetiva, de uma forma crítica, de uma forma verdadeira, gente. Não terceiriza culpados, não terceiriza ações, sabe? Assume a sua responsabilidade e a partir do que aconteceu, né, dos elementos que isso te traz, silencia e começa a trabalhar no que está envolvido. Qual foi a necessidade não atendida? Ninguém faz as coisas porque quer tratar mal outra pessoa, ninguém faz as coisas gratuitamente para agredir. O que tinha ali por trás? Que sentimentos estavam em jogo? Que necessidades não foram atendidas? Como que a gente pode atuar de uma maneira diferente para que essas coisas sejam supridas? Usem essas ferramentas, porque isso ajuda muito nesse potencial de transformação. E se você está se perguntando se isso rola só com crianças, a resposta é claro que não. Todo mundo tem essas oportunidades, gente, tá? E isso acontece com o colega do trabalho que te irrita muito, o seu amigo que de alguma forma dispara algum gatilho em você, com o seu companheiro, enfim, esse olhar amoroso e esse olhar de oportunidade de autodesenvolvimento, ele precisa vir cada vez que a gente percebe que alguma coisa nos incomoda demais. Então nos tira do eixo. Sei lá, pode ser o cara que fura a fila, pode ser o motorista agressivo da rua, pode ser o colega de trabalho, o amigo, o parente, o companheiro, enfim, cada um sabe onde o calo dói. E olhar com verdade para essas coisas, ao invés de, dizer, não, é que ele furou a fila, ou é que ele me cortou, é que ele fez isso ou ele fez aquilo. Sempre que acontecer uma situação onde ele fez ou ela fez, que você tá botando no outro, esse momento, essa é a camadinha, sabe? Essa é a oportunidade. Por quê? Por que que a ação dele me tira do sério? O que que tem aqui de oportunidade de desenvolvimento que faz com que eu tenha perdido a cabeça, ou isso me provocou uma reação exacerbada? O que que tem aqui para eu aprender? Será que de repente o fato da pessoa furar a fila significa que talvez a minha necessidade de ser atendido logo não tá sendo atendida, e eu fico muito brabo porque aquela pessoa vai ser atendida antes de mim e pra mim é uma necessidade muito grande ser atendida agora? Será que é um senso de injustiça? Será que em que outras situações eu fui injustiçado, sabe? Eu acho que aí a gente tem, uma janela de oportunidade gigantesca de coisas que a gente pode olhar, mas ir nesse sentido de verdade, eu acho que é o primeiro passo e é a primeira portinha, sabe? Que a gente abre para conseguir começar a descascar essa cebola e tirando essas camadas para realmente trabalhar questões que são vivas dentro da gente, né? E que quando a gente não dá vazão para elas acabam transbordando, literalmente transbordando em reações exacerbadas
cada vez que a gente enxerga esse gatilho. E quanto mais a gente se desenvolve, quanto mais a gente olha amorosamente para isso e nas nossas necessidades, como a gente pode fazer para melhorar, menos coisas nos tiram do eixo, menos coisas acabam operando como gatilhos, né? E cada vez que você tem um gatilho, você passa a ter, então, esse comportamento não mais explosivo, mas esse comportamento de compaixão, amoroso, de tentar olhar e transformar isso de uma forma potente, de uma forma amorosa, de uma forma que faz a vida ficar melhor, faz você ficar melhor. Até o próximo vídeo.